Rapaz, É denso. É denso, pesa, afunda. Por isso a noção de descer e ir para o inferno e de subir. Buda mesmo tem um sempre que a minha amiga ela foi fazer um retiro budista e ele falou que pra gente entender uma coisa da autossalvação, né? Que o garotinho chegou pro Buda e falou assim: meu pai era muito ruim, eu vim aqui pra você rezar pra ele ir pro céu. Ele, mas por quê? Mas como assim, seu pai foi ruim? Não, porque o senhor é Buda, Deus vai te escutar e se você rezar vai levar ele pro céu. Ele falou: tá bom então, traz 2 vasos pra mim. Aí ele trouxe 2 vasos. Ele falou assim: ó, enche um de pedra e enche um de algodão. Aí o garoto encheu um de pedra e encheu um de algodão. Disse, agora bota ali para boiar no laguinho. Aí botou. Agora pega ali um pedaço de pau. Aí pegou e falou assim, agora quebra o que está com pedra. Aí quebrou. Aí a pedra afundou. Aí agora quebra o que está com algodão. Aí quebrou. Aí o algodão boiou. Ele falou assim, agora reza para o algodão descer e para a pedra boiar. Ah, mas isso não aconteceu contra a lei. Ele falou assim, eu posso rezar para o seu pai. Ele era ruim, ele vai descer. Olha isso, não é sobre o perispírito. É porque justamente esse ponto é o peso específico que a gente usa nos conceitos da ciência. O peso específico da matéria é a medida que se faz graduando o peso da matéria. Mas o peso específico do perispírito é que vai determinar o ponto em que ele vai estar. Quanto mais o espírito ele evolui através do conhecimento, do raciocínio e obviamente do sentimento, ele vai adquirindo amor. Mas ele vai liberando essa centelha luminosa que altera e acelera a velocidade do seu perispírito. E ele passa a vibrar em outra faixa. Mesmo, né? Quando você começa a conhecer você mesmo, você Tudo começa é autoiluminação. fazer erros, cometer erros. Exatamente. Cometer muitos anos e continua cometendo. Então imagine um indivíduo que está bastante condensado e aquele que já está rarefeito. E aí, lembrando a ideia do Rodrigo, coloca os dois na água. O que vai acontecer? O que está condensado aí vai afundar e o outro vai... Por que Jesus caminhava sobre as águas? O corpo de Jesus era um corpo material? Era, mas o corpo perispiritual dele tinha domínio sobre a matéria. Então, tranquilamente ele influenciava as moléculas do corpo físico e elas respondiam. Mas isso aí é uma lei física, né? O que o Rodrigo disse. De uma lei física. Porque no livro dos Espíritos nós somos instruídos para que oremos situações como essa, porque a oração toca o cerne do Espírito. Exatamente. No momento que você ora pelo Espírito, ele se arrepende e busca a luz. Exato. Porque ninguém está no inferno, ninguém está no céu. Mas ainda é autoiluminação. O exemplo é mostrando que não é, não é a reza que vai. A oração vai tocar o espírito. Consciência. Claro. Então a consciência desperta para a luz. Esse é o processo intercessório. É o processo intercessório. É porque, na verdade, ele está nos ensinando a sermos solidários, a sermos fraternos, a despertarmos cada vez mais o amor em nós. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente influencia aquelas outras pessoas que querem também amar. Então, e aí é que se ajuda. Porque senão Jesus faria uma oração e tirava todo mundo da ignorância. Exatamente. No filme do André Luiz, isso é claro e evidente. Quando eles estão no umbral, os outros espíritos estão em oração para que eles aceitem a luz. Mas só quando ele ora que sai. Mas quando ele aceita, porque também não adianta só você rezar se o espírito não aceitar. Mas aí na fala do Wagner entra aquele interessante, a credibilidade da intercessão. Porque quem fazia por ele era a mãe. Então, mas levou um tempo, mas somente com a aquiescência dele, senão... Que ele permitiu que isso atingisse ele, porque senão não... A gente pode ser solidário, mas tudo na vida é autoiluminação. Deve ser. Já parou para pensar que Jesus, sendo o Cristo que era, o povo crucificou ele? Porque se fosse a teoria da salvação que depende do outro, imagina, todo mundo já caía de joelhos, se convertia ali e falava, é Cristo. E Pilatos do lado dele ainda continuou. Você parou para pensar? Porque a luz está lá até ele se decidir se iluminar. É porque a questão é da pessoa ter horas de ver. Por exemplo, Pilatos ele não tinha horas de ver. Por isso que Jesus fala, na verdade, ele fala o que é a verdade. Ele não sabia que era verdade. E a gente vem de uma estrutura religiosa que é isso, que é esse exemplo. É sempre esperando de fora. Fazer por você, Deus que vai te salvar. Jesus salva, né? Esse povo fala. Isso é uma metáfora porque o conhecimento que ele trouxe é que vai ajudar a gente a se auto-iluminar. Sempre tem essa dificuldade. Porque a gente ainda sempre acha que é o externo. Agora vamos avançar um pouquinho para a gente entrar no nosso capítulo. Olha que coisa interessante, só para finalizar. Interessante, olha,
uma espada inflamável que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Guardar o caminho da árvore da vida. O que não significa que você foi lançado fora e nunca mais vai tornar, não. Foi guardado o caminho da árvore da vida. À medida que o indivíduo se conscientiza, se reitera da sua condição como espírito imortal, como filho de Deus, como um ser que deve fazer a sua evolução, a sua ascensão, o caminho da árvore da vida está resguardado, pode voltar. Então, o indivíduo ele foi banido, ele foi exilado, mas temporariamente. É igual aquele que cometeu um crime e foi para a penitenciária. O dia que ele resgatar os seus débitos, ele vai voltar para a sociedade. Está guardado para a evolução. Por isso que os capelinos voltaram para a capela, porque foi resguardado o caminho da árvore da vida. Então eles voltaram. Mas aí eles influenciaram de tal forma que todo o processo de evolução planetária foi acelerado. Se os capelinos não tivessem vindo, a gente estaria no processo de evolução natural, que ele demoraria muito mais tempo do que nós estamos tendo agora de progresso. Se não tivesse igual, porque o que eles falam é o seguinte: nos últimos milhões de anos, a gente basicamente teve na mesma coisa até 10 mil anos atrás, que é o que eles chamam o grande salto para frente, que é o The Great Leap Forward, que aí a ciência fala que não sabe por que alguma coisa aconteceu que a gente pulou para frente. Foi justamente a chegada dos capelinos. Perceberam? A chegada dos capelinos. The Great Leap Forward, eles falam. Agora vamos perceber que interessante aqui a questão da evolução. A questão da evolução. Vamos entrar agora no capítulo 4. Mais 40 minutos, né, para nossa... Não, 20 não? 20. Não, nós gastamos mais de 40, nós gastamos uma hora quase. Uma hora. Sem prática para isso. Nós levamos. O nascimento de Caim e Abel. Vejam que interessante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. É uma parábola extraordinária, porque vejam que interessante. Em todos os momentos, a assimilação do homem da punição e do privilégio, como se Deus tivesse privilégio e acepção de indivíduos. Por quê? Quando Adão conheceu a Eva, quando eles começaram a se relacionar, de imediato nasceu um filho aqui, né? Então, o primeiro, Caim. Alcancei do Senhor um varão. Ou seja, aqui um processo de elaboração do raciocínio, o varão, o homem, a razão. E teve mais o seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. É uma luta da própria consciência, no aspecto da racionalidade, em que cada um vai se ajustando, aqui independente de ser homem ou de ser mulher. Caim e Adão e Abel aqui vai representar um psiquismo, vai representar uma estrutura psicológica e vai representar um peso de espírito em processamento de evolução. O que nasceu primeiro, obviamente, como nós dissemos anteriormente, é aquele que vai cuidar da terra, lavrar a terra. E, obviamente, como um princípio inteligente, apesar de todos nós termos o mesmo valor para Deus, um foi mais trabalhado do que o outro, sem dúvida, né? Aquele que está ainda nas questões do lavrar a terra, o princípio inteligente ainda está atrasado no progresso. Por exemplo, Deus não ama a natureza e se manifesta através dela? Em relação ao passarinho e ao homem,
na fala de Jesus, qual tem mais valor?